Olá, meu querido amigo. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentarmos esse programa, Vem Ver, programa evangelístico, né? E é um prazer para nós poder estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus para compartilharmos com você daquilo que Deus nos tem dado, que Deus tem nos abençoado, né? E programas anteriores nós já temos falado sobre, temos mostrando, né, o verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos mostrado a unidade de Deus, onde cremos que Deus não é três pessoas, né, mas apenas um só Deus, com três manifestações. Temos mostrado que a única maneira, né, a única via de salvação está na palavra, é vivendo de toda a palavra de Deus, né? E nesta noite nós queremos falar sobre a necessidade que se tem de ter um profeta, de receber um profeta, para que possamos enxergar a palavra de Deus, né? E aí queremos andar nas Escrituras e ver o que Jesus falou para nós, aquilo que Deus nos mostrou através da palavra, e mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler uma escritura muito curta, né? Hebreus capítulo 13 e o verso 8. É uma escritura que nós vamos tomar por base. Hebreus capítulo 3 e o verso 8. E seguido, Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Então você pode abrir sua Bíblia. Eu vou voltar aqui um pouquinho. E nós vamos tomar aqui Hebreus 13 e verso 8. Escritura conhecida, mas nós vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, né? E diz assim, Hebreus 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ainda vamos voltar aqui em Malaquias, no capítulo 3 e o verso 6, que disse assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então nós vamos tomar essas duas escrituras por base. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vamos tomar também Malaquias capítulo 3 e o verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então nós vamos andar na palavra de Deus, e nós temos que ver que se Deus não muda, se Ele é o mesmo hoje, então Ele vai trabalhar hoje da mesma maneira que Ele trabalhou no passado. Se Ele é o mesmo, se Ele não muda, então por certo as suas obras serão as mesmas, as suas maneiras serão as mesmas, os seus caminhos serão os mesmos, e a forma com que Ele vai trabalhar vai ser a mesma, né? Porque Ele não muda. E Deus só tem uma forma de trabalhar. Nós vamos ver pela Escritura, Amós capítulo 3 e verso 7, né? E nós vamos ver que Deus só tem uma forma de trabalhar. Deixa eu tirar esse DVD aqui. Amós capítulo 3 e verso 7, porque disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós começamos a ver que Deus, Ele tem uma forma de trabalhar, né? Deus tem uma maneira de trabalhar, e Ele trabalha através de profetas, através de homens. Deus não lida com 20 homens, Deus lida com um homem, e esse homem ele se reporta a outros homens. E nós sabemos que onde há 20 pessoas, são 20 ideias. E o
o único pensamento que tem que prevalecer é o pensamento de Cristo, né? Então nós tomamos, por exemplo, quando Deus foi destruir o mundo nos dias de Noé, o mundo antediluviano, assim chamado, e nós vemos que quando Deus foi destruir o mundo antediluviano, Deus não foi em todas as igrejas. Deus não desceu e foi de igreja em igreja, de esquina em esquina, não. Deus desceu e falou com um homem, chamado Noé, né? Em Gênesis capítulo 6, o verso 11, ou verso 10, verso 13, né? Gênesis capítulo 6 e o verso 13, nós vemos que Deus disse: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então Deus anunciou a destruição daquele mundo antediluviano. Deus falou com um homem chamado Noé. E a única maneira daquele povo, daquela geração se salvar, era eles terem ouvido a mensagem de Noé. Deus falou com Noé, e Noé falou, e Noé pregou, e Noé advertiu, e Noé alertou, e Noé falou com o povo. E a única via de escape para eles era a mensagem de Noé. Não tinha outro caminho. Não tinha outra forma deles serem salvos. A única forma de salvação estava na mensagem de Noé, que eles não puderam receber, não puderam acreditar naquela mensagem, porque ela era uma mensagem meio que um tanto controvertida para aquele tempo. Era uma mensagem que não se encaixava nos padrões das suas igrejas, não se encaixava nos padrões de suas religiões. No entanto, era uma mensagem que Deus havia dado a Noé. Noé ouviu a voz de Deus, construiu uma arca, como nós sabemos, e Noé e sua família entrou na arca. Porém, era uma via de escape para aquela geração, a mensagem de um profeta. Então nós começamos a ver que se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai trabalhar da mesma maneira, porque a Bíblia diz que Ele não muda, né? Então a via de escape estava na mensagem de um homem chamado Noé. Agora, mais à frente, nós vemos que Deus foi libertar um povo do Egito. E aí, qualquer um homem, qualquer um religioso sabe que as Escrituras nos mostram que Deus tirou Israel da terra do Egito. Nós temos aqui algumas Escrituras, né, que poderíamos ler: Êxodo 20, verso 1 e 2, Levítico 22, verso 32 e 33, Salmo 81, verso 10, onde está nos mostrando que Deus está falando: eu sou o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora, como Deus tirou Israel da terra do Egito? Aí nós vamos continuar falando e mostrando como que Deus ele tem a sua maneira de trabalhar e Ele não muda. Então, como que Deus proveu uma via de escape para aquela geração antediluviana se escapar? Através da mensagem de um homem. Como que Deus desceu e tirou Israel do Egito? Através de um homem. E todos nós sabemos que Moisés foi o profeta daquela geração, o profeta com a mensagem de libertação para Israel. Um profeta que trouxe uma mensagem e através da sua mensagem ele libertou, ele tirou Israel do Egito, né? Ele tirou Israel do Egito. Agora, como que ele tirou Israel do Egito? Não era Moisés, né? Podemos ler em Êxodo 3 e verso 7, nós vemos que Deus já estava fadigado, podemos expressar assim, de ver aquela assolação dos seus filhos, né? E ele disse assim, Êxodo 3, verso 7, e diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido os seus clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. E no verso 8 ele diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do ferizeu e do heveu e do jebuseu. Então Deus desceu para livrar Israel. Agora, como Deus desceu e livrou Israel? E nós sabemos que Deus é Espírito. Então, esse Espírito, Deus desceu em um profeta, e através desse profeta, Deus operou uma obra de libertação. Porque toda a promessa de Deus, toda a vindicação de Deus, que Deus vai fazer, Ele manifesta todas as suas obras, elas são manifestadas primeiro através dos profetas e depois ao povo. Foi manifestado primeiro a Noé, que Deus anunciou a Noé que viria um dilúvio, que viria uma destruição, mas junto com o anúncio daquela destruição, Deus avisou a Noé e mostrou que havia uma via de escape, para que ele pudesse mostrar ao povo. Porque antes que Deus condena, Deus avisa. Porque você pode ver que até mesmo nas coisas naturais nós aprendemos isso, que não pode existir uma multa se não houver uma placa de aviso. Tem que ter uma sinalização, né? Então Deus avisa e depois Deus traz o castigo. Aí esse mesmo profeta, um profeta vindicado para trazer o anúncio da praga que está vindo, da destruição que Deus está mandando, do juízo que Deus está mandando sobre a terra, esse mesmo profeta ele vem com a mensagem de juízo e ele tem também uma via de escape. Assim como Moisés, Deus desceu ali no Egito e Deus, através de Moisés, né, Deus operou uma mensagem, uma via de escape para que seu povo saísse do Egito, porque a palavra de Deus, ela vem ao profeta. Por isso que a palavra Deus, ele foi a Noé, por isso que Deus desceu em Moisés, porque a palavra vem ao profeta. Por isso nós vemos que no livro de Jeremias, Ezequiel, Amós, e nós vemos por tantas vezes no Velho Testamento, onde a palavra diz: e veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias. E veio a palavra do Senhor a Amós. Porque a palavra, ela vem ao profeta, né? Deus traz a palavra vem ao profeta e o profeta fala ao povo, né? Por isso que nós vemos que quando João Batista chegou, ou Jesus chegou e João já estava na terra, né? E João Batista foi o profeta precursor da primeira vinda de Cristo, um profeta na terra, quando Jesus Cristo chegou pela primeira vez. Na primeira vinda de Cristo, havia um profeta na terra. E a profecia nos mostra, a Escritura nos mostra, que nós lemos Hebreus 13, verso 8, que Deus não muda. Se na primeira vinda de Cristo havia um profeta na terra, para identificá-lo, a segunda vinda de Cristo tem que ser da mesma forma. Porque a Bíblia, a palavra não pode ser anulada, né? Hebreus 13, 8 é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Malaquias 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda. Então, quando Jesus chegou, né, na terra, e João Batista estava ali batizando as pessoas no Rio Jordão, e no entanto nós vemos que Jesus passou e ele chegou ali onde João Batista estava. E quando Jesus chegou aonde João Batista estava se cumprindo essa palavra, essas escrituras, porque era
E veio a palavra de Deus a Jeremias, e veio a palavra de Deus a Ezequiel, e veio a palavra de Deus a Amós. E ali nós podemos dizer, e veio a palavra a João Batista. Porque Jesus era a palavra. Nós sabemos que Jesus é a palavra. Jesus disse em São João 17, no verso 17 também, na sua oração sacerdotal, quando ele estava orando, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Em São João 14, no verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a palavra. Então, da mesma forma que a palavra ia aos profetas no Velho Testamento, né, podemos dizer assim, na inauguração da dispensação da graça, né, quando Jesus chegou, havia um profeta na terra, e ali também, da mesma forma que lá no Antigo Testamento a palavra ia aos profetas, ali estava mostrando que não seria diferente. Ali estava mostrando exatamente que Hebreus 13:8 é verdade. Por quê? Porque ele era o mesmo, da mesma forma que ele trabalhou lá, agora estava trabalhando aqui no Novo Testamento, numa dispensação da graça, saiu da lei e entrou numa dispensação de graça. Mas a sua maneira de trabalhar era a mesma, da mesma forma. Por isso veio a palavra até João Batista. E nós sabemos que Jesus que João Batista até exclamou, né, podemos dizer assim, mas mestre, eu careço de ir a ti, e tu vens a mim. E ele disse, deixai pois agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele estava cumprindo a palavra. Qual palavra? Que a palavra vem ao profeta. Qual palavra? Hebreus 13:8, Malaquias 3, verso 6, que ele não muda, que as suas maneiras é a mesma, que a sua forma de trabalhar é a mesma, que ele é o mesmo Deus. E ali estava João Batista, e João Batista foi o profeta que introduziu o Messias na terra, né? Foi o profeta que introduziu o Cristo, e as pessoas, muitas pessoas com quem conversamos, elas falam que Deus não trabalha mais com profeta, porque as leis, os profetas duraram até João, né? Porém, isso é por isso Jesus disse para aqueles fariseus, né? Errais em não conhecer as Escrituras. E Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Na Escritura, na palavra, né? Por isso, vamos ler São Mateus capítulo 11 e o verso 13. Mateus capítulo 11, verso 13, porque isso, nosso fundamento é a palavra, porque ele disse que, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Em Lucas, disse que todos os profetas e a lei duraram até João. Todos os profetas e a lei profetizaram até João, todos os profetas da lei. Todos os profetas da lei e a lei duraram até João. Porque João já não foi um profeta que viveu debaixo da lei. João já foi um profeta que inaugurou, como nós falamos, a dispensação da graça. Onde acabou o tempo da lei e nós entramos no tempo de graça. Por isso, todos os profetas da lei e a lei duraram até João. Por quê? Porque de João para cá são profetas que, assim como nós, vivemos debaixo da graça. Não que não haveria mais profeta. Por isso que Jesus disse em Mateus 23, né? Mateus 23, o verso 34, Jesus disse que, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e
e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus disse que continuaria, Jesus disse que enviaria profetas no futuro. Porém, eles não iam aceitar. Mas a promessa é que ele enviaria profeta. Se você pegar o capítulo 24 aqui, o verso 24 também, diz que surgirão, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas. E por que não surgirá verdadeiro profeta? Como pode surgir um falso sem que haja um verdadeiro? Como se pode fazer uma cópia de alguma coisa sem ter aquela coisa real? E isso é para o futuro, né? Agora, nós vemos que voltamos lá em Malaquias capítulo 4 e nós temos a promessa de um profeta para o nosso tempo. Porque se nós estamos vivendo, nós somos os povos ou o povo, né? Nós estamos vivendo no tempo do fim. E a profecia é de que haveria um profeta nesse tempo, no tempo do fim, né? Malaquias capítulo 4, nos fala de um profeta para o tempo do fim, antes do grande e terrível dia do Senhor. Vejamos se não é. Porque eis que aquele dia vem, a partir do verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevador. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das platas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são os estatutos e juízos. Então no verso 5 ele diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então podemos perguntar: o dia grande e terrível do Senhor chegou? Ainda não. Estou respondendo, né? Ainda não chegou. Mas todos nós sabemos que esse dia, ele está a questão de alguns segundos. E por que um dia grande e terrível do Senhor? Porque será um dia grande e glorioso para os seus filhos que irão sair desse mundo, para o seu povo que será raptado dessa terra, que será tirado, né? Para aquele que for tirado, será um dia grande, né? E maravilhoso. Agora, para quem ficar, será um dia terrível. Por isso que existem essas duas conotações: o dia grande e terrível do Senhor. Grande por um lado e terrível por o outro. Então a Bíblia está nos mostrando que antes que esse dia chegue, esse dia que todo mundo religioso espera, esse dia que os assembleianos, permita-me falar, esse dia que o assembleiano espera, que o metodista espera, que o Deus é Amor espera, que o batista espera, que o católico espera, esse grande e terrível dia do Senhor, que está a questão de alguns segundos, que ainda não chegou, a Bíblia nos fala que antes deste grande dia, deveria que ter um profeta, Elias, na terra.
porque é uma profecia. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E Elias teria uma obra para fazer. Se nós prosseguimos a leitura, no verso 6, ele teria uma obra. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, esse Elias teria uma obra, uma profecia de um profeta, com uma obra para fazer. Agora, as pessoas com quem conversamos, né, os mais amigos ou mais próximos, e algumas até nos indagam, né, algumas perguntas, fazem algumas perguntas, porque nós cremos num profeta. Deus enviou um profeta, né? E o nome desse profeta, quando ele nasceu, o seu nome não foi Elias. E aí as pessoas nos interrogam dizendo, mas o nome dele não era Elias. Eles acham que teria que nascer um homem chamado Elias. E há tantos homens que chamam Elias na terra hoje, né? Mas não são profetas. Não é o profeta Elias. Então, nós vemos que quando João Batista chegou, a profecia, isso me chama muita atenção, espero que isso te chame a atenção também. A profecia para João Batista, o profeta precursor, né, que estaria na terra, né, como diz Isaías 40, 42, né, que enviaria o meu anjo para preparar o caminho. Malaquias 3 também está aqui, né? Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, né? Então a profecia para João Batista, o profeta mensageiro que estaria na terra quando Jesus Cristo chegasse, se manifestasse pela primeira vez na sua primeira vinda. A profecia era que esse João Batista, a Bíblia o chamou de anjo em Isaías 40, a Bíblia o chamou de anjo em Malaquias 3. Nós vamos ver que a Bíblia chamou esse profeta de Elias em Mateus 17. No entanto, o nome dele não era anjo, no entanto, o nome dele não era Elias, seu nome era João Batista. E aí eu fico olhando nas Escrituras, porque a Bíblia, como já falamos em outros programas, a Bíblia para nós ela é nosso guia, nossa bússola, é a palavra. E aí nós observamos que, como que o mesmo profeta, Deus permitiu que o mesmo profeta falasse do mensageiro, do anjo que está da primeira vinda e do anjo da segunda vinda. Que privilégio teve Malaquias nas suas cartas, né? Que ele pôde escrever, e ele falou de João Batista, que precursaria a primeira vinda de Cristo, e ele falou de Elias, que precursaria a segunda vinda de Cristo. E numa sequência, Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4. Né? Então nós vemos em Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, nós vamos ver que esse João Batista ele foi chamado de anjo e foi chamado de Elias, mas quando ele chegou ele tinha um nome, seu nome era João Batista. E ninguém deu crédito à mensagem de João Batista, porque a mensagem de João Batista também, como a mensagem de Noé, era uma mensagem era contraditória para aquela religião daqueles dias. Nós vamos entrar nisso um pouquinho, quem sabe nos próximos programas, né? O tempo está passando muito rápido, né? Então, vejamos Mateus capítulo 17. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e ele desceu para os seus discípulos, a partir do verso 10, e os seus discípulos o interrogaram lhe dizendo: por que dizem então os escribas
porque é mister que Elias venha primeiro. E agora eu preciso que você coloque bastante atenção, porque a palavra, a Bíblia, ela é escrita em parábola. E Jesus, os seus discípulos mesmo interrogaram, dizendo: mestre, por que eles falam por parábolas? Falando, quando Jesus estava ali pregando para aquela multidão, e os discípulos interrogaram: mestre, por que eles falam por parábolas? E ele disse: porque a vós é dada a conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles não. Então por isso Jesus falava a eles por parábolas, e os discípulos, eles captavam por parábolas. E a Bíblia inteira, ela é por parábolas, E Deus tem um povo, tem o seu povo que capta aquilo que Deus está falando por parábolas, nas parábolas. Por isso que Deus envia um profeta, e o profeta, ele é um revelador da palavra, Então note, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Note bem, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos, ele estava falando, Jesus respondendo disse: Elias virá, futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, no futuro. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Então note que ele falou de dois Elias. De um Elias que virá no futuro e de um Elias que já veio. Esse Elias que virá, Malaquias capítulo 4: eis que vos envio o profeta Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. E o profeta Elias com uma obra para fazer, uma obra de restauração. Por isso que disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque ele teria uma obra de restauração, E ele continua dizendo: mas digo-vos que Elias já veio. Um que virá, um que já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Não o primeiro, o segundo, o Elias que já veio. Eles entenderam que falava de João Batista. Então, quando João Batista chegou, seu nome não era... ele foi chamado de Elias e ele foi chamado de anjo, mas seu nome era João Batista. Agora, nessa última dispensação, e nós tomamos por base a palavra Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Então, da mesma forma, e como nós falamos, se ele é o mesmo, ele não muda. Da mesma forma que quando Jesus Cristo veio, na sua primeira vinda, tinha um profeta na terra, na sua segunda vinda, também teria que ter um profeta na terra. É Bíblia. Senão ele não é o mesmo mais. E a Bíblia diz que ele é o mesmo, que ele não muda. Por isso, Malaquias capítulo 3, nós vemos João Batista, chamado de anjo, chamado de Elias, e João Batista era o precursor, o profeta que se manifestou ali na primeira vinda de Cristo. Agora, Malaquias capítulo 4, nós vemos um Elias, e ele é chamado de Elias em Malaquias capítulo 4, e ele é chamado também, de Elias, Malaquias capítulo 4, e ele é chamado de anjo também. Apocalipse 10, verso 7, Porque da mesma forma, com a mesma unção,
e o mesmo espírito que aquele mensageiro teve, João Batista, nos dias de Jesus Cristo, esse profeta Elias, para o nosso tempo, ele também teria que ser a mesma coisa. Por isso ele também foi chamado de Elias e de anjo. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7, né, diz que: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Nos dias da voz do sétimo anjo. Malaquias, capítulo 4. Elias, Apocalipse 10 e verso 7. Anjo, da mesma forma que João Batista foi chamado de Elias e de anjo, esse profeta foi chamado também de Elias e de anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou o seu servo, os profetas. Né? Então, Deus não muda a sua maneira de trabalhar. O povo é que tem dificuldade de entender a forma que Deus trabalha. Por isso que nós andamos pelas Escrituras e nós vemos que todos aqueles profetas, a obra não era deles, mas a maneira que Deus trabalhou, era Deus em Noé, era Deus em Moisés, era Deus em Josué, era Deus em Isaías, era Deus em Jeremias, era Deus em Ezequiel, era Deus em Amós. E aí entramos no Novo Testamento, era Deus em João Batista, era Deus em Paulo, né? E aí, como Deus não muda, no último tempo temos a profecia de que haveria também um profeta, porque Deus não pode mudar, né? E hoje nós temos, pela graça de Deus, recebido um profeta, né? E as Escrituras diz que bem-aventurado aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, porque ele receberá galardão de profeta, né? E hoje nós podemos dizer, como Jesus disse, que pela graça de Deus uma grande coisa tem acontecido, Deus tem visitado a terra novamente com um profeta, né? E nós cremos que Deus enviou um profeta nesse tempo, né? E o seu nome terreno, assim podemos expressar, assim como João Batista foi chamado de João e de Elias, esse profeta também foi chamado de João, de Elias e de anjo, né? Como nós vemos, mas ele tinha um nome, e o seu nome é William Marion Branham, né? Deus enviou um profeta e o seu nome era William Marion Branham, um homem camponês, né? Da mesma forma que João Batista era, com aquela mesma natureza de João Batista, mas trazendo a mensagem precursora, né? A mensagem que precursou a segunda vinda de Cristo, né? Da mesma forma que havia um profeta na terra quando Jesus veio, teria que haver novamente um profeta na terra na vinda de Cristo, né? E ele teria, como nós falamos, ele teria comissão de restaurar todas as coisas, de converter o coração dos pais aos filhos. E isso é levar a igreja de Cristo novamente à fé apostólica. E como nós poderíamos chegar à fé apostólica sem nós sabermos o que é uma fé apostólica? Por isso necessitamos, né, de profeta, porque um profeta vem para nos esclarecer a palavra, né, para nos abrir o nosso entendimento na luz da palavra, aquilo que nós lemos, mas não entendemos. Por isso que Deus envia homens capacitados dessa forma, tal como ele enviou Filipe ali naquele carro com o eunuco. Quando o eunuco estava lendo, você pode ler em Atos capítulo 8, já até falamos em outros programas, quando o eunuco estava lendo, mas ele não sabia o que estava lendo. E hoje há milhões de pessoas lendo a Bíblia sem saber o que está lendo, porque não tem a revelação, não tem o esclarecimento de um profeta. E você fala, mas existe alguma coisa na Bíblia, como alguém me questionou uma vez,
mas e disse para mim assim, até um amigo, né? Existe algum segredo na Bíblia para ser revelado ainda? Eu disse, claro. Leia Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Há segredos para ser revelado, há mistérios para ser revelado, há escrituras para serem reveladas, da qual nós, olhando com nossos próprios olhos, nós não conseguimos ver. Mas um profeta, ele olha além do que nós olhamos, porque ele é um homem enviado da parte de Deus, para pegar as escrituras, assim como Filipe foi ali ao carro, e esclarecer aquilo que o eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. Por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta. Eu sei que existe, né, você pode pensar também, existe dom de profecia na igreja, né? Mas eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com o dom profético. No tempo de Paulo, Paulo foi um profeta. Embora no tempo de Paulo houvera, naquele tempo, alguns dons que se manifestaram, dons proféticos, tal como Agabo, que profetizou, né? Aquilo, mas dom de profecia é uma coisa que está na igreja, faz parte dos dons que Deus deu para a igreja. Agora, um profeta, ele não tem um dom de profecia, ele tem o dom, né? Ele tem o dom, porque ele recebe uma vindicação de Deus. E as pessoas às vezes querem fugir disso, mas isso é Bíblia. Por isso que porque Deus não fala com o povo, Deus fala com o profeta. Quando Israel saiu do Egito, eles estavam ali no deserto, e o povo pensou que Moisés, e até falaram, né, os do grupo de Coré, Datã e outros, mas você faz assim mesmo Deus, falando com Moisés, e seduzir o povo, né, e o povo, não, então nós também queremos ver Deus, nós também queremos falar com Deus. E você sabe que eles subiram Moisés subiu até o monte, o povo ficou na parte de baixo do monte, e Deus desceu, e fogo desceu, e trovejou aquele monte, de tal forma que os filhos de Israel não aguentou. E eles viraram para Moisés e disseram, não, Moisés, fale você com Deus e você fale com nós, para que nós não morramos. Moisés era um profeta. Moisés podia chegar na presença de Deus e aí reportar para Israel a mensagem de Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus envia um profeta, fala com o profeta, e o profeta fala com o povo. Fora disso, é morte. Israel tentou tentou pegar um atalho, né, e eles quase morreram. Então tentar pegar um atalho e dizer que não precisamos de um profeta, vamos pegar um atalho, é morte. Por quê? Porque esse é o caminho de Deus, essa é a maneira de Deus, essa é a forma que Deus começou desde o início trabalhando, e Ele vai até o fim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E isso chega num ponto tão grande que toda a obra de Deus ela é feita assim através de um profeta, né? E nós vamos ver depois, né, como que o próprio Jesus Cristo era o profeta da Galileia, né? A Bíblia diz que ele era um profeta da Galileia. Jesus era um profeta. Então, toda a obra, todo o projeto de Deus, ele é desenrolado através de um profeta. É claro que Jesus não podia morrer como um profeta, ele morreu como filho de Deus para nos salvar. Mas eu quero que você veja que ele era um profeta. Então toda a obra de Deus ela se desenrola através de profeta, né? E assim como ele foi no passado, ontem, hoje e eternamente, ele faz hoje, porque ele não muda. E aí temos hoje
pela graça de Deus, recebido um profeta, temos andado com um profeta, que um profeta, como falamos, ele vê mais além, né? E ainda ontem me lembro que o nosso pastor estava pregando e estava comentando como que quando Israel estava ali, e os sírios querendo pegar Israel, e o rei da Síria, ele armava as suas emboscadas, e ele dizia, vamos a tal lugar, mas ali Israel tinha um profeta, que era Eliseu, e Eliseu falava para Israel, não vá por tal caminho, porque o rei da Síria está armando emboscada lá. E o rei da Síria se indignou com aquilo e queria saber, quem é que está me traindo? Quem é que está levando, traindo e avisando ao povo, o rei de Israel, as minhas ideias, as minhas intenções? Então o homem se levantou e disse, não, ó rei, lá existe um profeta, e ele sabe o que o Senhor fala na sua recâmara. Deitado na sua cama, na sua recâmara, ele sabe aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor expressa. Essa é a visão de Deus. Isso é um profeta que é vindicado para conduzir o povo, para guiar um povo. Isso é um profeta. E nós temos recebido um profeta com essas mesmas virtudes de Elias, de Eliseu, de João Batista, para nos conduzir, para nos colocar, nos advertir de todas as coisas, nos colocar numa posição correta, né? Nos colocar numa posição de arrebatamento, porque somos um povo que estamos vendo, que nós estamos vivendo numa hora em que o tempo chegou. Então, se nós estamos no fim de todas as coisas, se o grande e terrível dia do Senhor está às portas, então é hora de se manifestar um poderoso profeta, trazendo uma mensagem de arrependimento, de restauração e convertendo nossa fé, nossos corações, à fé apostólica novamente. E Ele fez abrindo para nós a palavra. Porque quantas vezes eu posso dizer isso, não eu, mas meu pai, meus antepassados, quantas vezes eles leram Mateus 28 e 19 e pensaram que o batismo era em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Quantas vezes eles leram as Escrituras e pensaram que Deus era 3 deuses? Quantas vezes eles leram a Bíblia e por certo, preso a alguma denominação, e foram batizados no Pai, Filho e Espírito Santo, e creram numa Trindade, e tomaram vinho, e tomaram ceia, né, com suco de uva, tomaram ceia e não lavaram os pés dos irmãos, né? Por quê? Porque não tinham a revelação. Mas quando a revelação chegou, quando descobriram que Deus havia enviado um profeta, e o profeta veio restaurando todas as coisas, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando a unidade de Deus, mostrando a Santa Ceia com lava-pés, com vinho, com pão asmo, não pão feito em padaria, mas pão asmo, feito pela mão do pastor, do sacerdote, sem fermento, né? Porque o fermento na Bíblia representa o pecado, e Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Mas como escapar disso? Através da revelação. Como? Enxergando um profeta, enxergando a mensagem que Deus entregou um profeta para nos mostrar, abrindo toda a palavra, né? Quantas vezes tomaram vinho, tomaram suco de uva na ceia, irmãos, e comparar o sangue de Jesus Cristo com suco de uva, uma coisa que fermenta, que estraga. E hoje, após 2000 anos, nós sabemos que aquele sangue tem o mesmo efeito, tem o mesmo poder, e qualquer um sabe, especialista, que estuda vinho, sabe que o vinho, quanto mais velho ele ficar, melhor ele fica. Por isso não se toma cálice, não se toma suco de uva, não, toma-se um gole, como disse Paulo, de vinho, porque aquilo representa o corpo, representa o sangue de Jesus Cristo.
E o pão sem fermento representa o corpo de Cristo, aquele corpo que não tinha pecado, aquele corpo que não tinha falha. Mas como podemos entender tudo isso hoje? Porque Deus nos enviou um profeta. Como podemos entender hoje que a posição da mulher na igreja, que ela não pode pregar, que ela tem que ser submissa, que ela tem que ficar calada na igreja, que ela não pode ser uma pastora, que ela não pode ser uma diaconisa, né? Como nós já falamos em outros programas e mostramos pelas escrituras. Quantas vezes nossos antepassados, nossos pais talvez leram essas escrituras e não tinham a revelação dela até enxergarem um profeta? Vê? Por isso Deus envia um profeta e restaura e nos mostra a verdade, e nos mostra a Bíblia, não uma Bíblia fechada, nos mostra uma Bíblia aberta. Nos mostra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E hoje nós damos graças a Deus por essas vindicação. E aqui por certo não terei tempo suficiente nesse programa de mencionar tamanhas obras feitas por este profeta. Não ele, Deus através dele, né? Quantas ressurreições de mortos foram feitas com laudos médicos testificando que a pessoa estava morta. Quantas curas e libertações foram feitas mostrando que Deus estava com ele e vindicando a sua mensagem. Porque quando Deus envia um profeta, Deus vai junto com o profeta. Quando Deus desceu e enviou Moisés para libertar Israel do Egito, diz a Bíblia que em Êxodo 3, a partir do verso 7 e 9 por ali, que Deus disse para Moisés: vai e eu irei com você, eu serei contigo. Então quando Deus envia um mensageiro, Ele vai junto com esse mensageiro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí nós podemos ver, como começamos a falar um pouquinho também, nós podemos ver como que nesse mensageiro se cumpriu Lucas 17:30, que foi a manifestação do Filho do Homem, né? E aí nós estamos já no nosso horário, e nós vamos mostrar no próximo programa, pela graça de Deus, como que nesse mensageiro se cumpriu Lucas 17:30, como que nele manifestou o ministério do Filho do Homem, para fazer as mesmas obras. E aí nós temos que voltar na Bíblia e ver quem era o Filho do Homem lá no passado, quais foram as obras do Filho do Homem lá no passado, e aí nós vamos entender quais seriam as obras do Filho do Homem hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança, não há sombra de variação. Ele é perfeito, Ele é correto e Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, né? Examinai, como disse Paulo, examinai tudo e retende o bem. Então aquilo que é bom, você segura, né? Aquilo que você acha que está correto, segura. E a palavra, ela é 100% correta, porque a palavra é Deus, Deus em forma de letra, né? Que Deus possa te abençoar mais uma vez, né? Agradecemos ao Senhor por esse tempo que Ele nos concedeu aqui, e que você possa examinar as Escrituras, que essas palavras possam te ajudar, possam te abençoar, você, sua família. E como falamos, nos colocamos à inteira disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que você querer saber, né, sobre os nossos assuntos, daquilo que Deus tem nos falado. Nós estamos inteiramente à disposição. Pode falar conosco, pode nos ligar, pode comunicar através das redes sociais. Será um prazer para nós poder te ajudar nessa caminhada. Que Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe.